Sejam bem-vindos, meus queridos amigos abduzidos, interessados em histórias criminais. Trazemos hoje um caso policial marcante da cidade de Umuarama, no Paraná, envolvendo o sequestro e morte da pequena Tabata Fabiana Crespilho Rosa. Infelizmente, esse foi mais um crime com motivação sexual, como inúmeros outros nos quais as vítimas são vulneráveis. Isso é, quando se trata de vítimas menores de 14 anos de idade, como assim bem define a nossa legislação. Compreende-se que as punições previstas em lei têm tripla função e que deveriam ser: intimidar os abusadores, fazê-los pagar pelos seus delitos e proteger a sociedade mantendo os delinquentes segregados. Ao pesquisarmos sobre o assunto, encontramos bons exemplos. Vejam só. Moeketsi Moniak, um sul-africano que abusou de várias meninas menores de 10 anos de idade, infectou a maioria delas com HIV e foi condenado em 2016 a 300 anos de prisão. Seloabran Maponiá, outro violador da África do Sul, acusado de 41 abusos, foi condenado a 5 penas de prisão perpétua e mais 988 anos de prisão. E por fim, Matthew S. Perry, um norte-americano que molestou diariamente a enteada por 6 anos. Ele respondeu por 2.190 acusações de abuso de vulnerável, sendo condenado a 3.000 anos de prisão. Penas severas e com valor simbólico, já que os condenados falecerão muito antes de cumpri-las. Muito bem, eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história de hoje, peço gentilmente que você deixe um like nesse vídeo, um comentário, considere também entrar para o nosso clube de membros. Os vídeos saem com antecedência para os membros e também me marque lá no @oinsólito no Instagram. Combinados? É isso. Recados dados, vamos aos fatos. Tabata Fabiana Crespilho da Rosa estava com 6 anos quando desapareceu a caminho da escola, na terça-feira, 26 de setembro de 2017. Era um dia comum e a menina seguia pelas ruas de Umuarama acompanhada pelo irmão de 13 anos de idade. Porém, cerca de 50 metros antes do colégio, eles se separaram e certamente o garoto não ficou olhando a irmãzinha. Caso contrário, saberia que ela, naquele dia, não chegou a cruzar em segurança os portões da escola. Apenas várias horas mais tarde, a família se deu conta de que a menina havia desaparecido quando foram buscá-la ao fim das aulas e receberam a assustadora notícia de que ela não tinha comparecido à escola naquele dia. As buscas começaram imediatamente, realizadas por familiares e amigos. Ao mesmo tempo, os pais informaram a Polícia Civil, que começou então a investigar o sumiço da criança. Buscaram-se testemunhas, também imagens das câmeras de segurança, de estabelecimentos próximos e da própria escola. Desse modo, foi possível comprovar que Tabata realmente não entrou na instituição. Foram essas mesmas filmagens que possibilitaram aos investigadores solucionarem o caso do rapto de Tabata. Eles viram a menina ser abordada por uma pessoa que dirigia um veículo branco, um Gol modelo antigo. Depois Tabata entrou nele e então o carro deu partida desaparecendo das câmeras. Com a análise das imagens capturadas, a polícia conseguiu identificar as placas do carro e logo depois a identidade do motorista e sequestrador de Tabata. Esse suspeito era Eduardo Leonildo da Silva, 30 anos de idade, detido no final da tarde do dia seguinte, quarta-feira. Ele residia no bairro Parque Daniele e seria conhecido da família. Quando os policiais chegaram até Eduardo, ele foi interrogado pelas equipes da Polícia Civil e do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, o SICRID. Inicialmente, ele negou o crime, depois confessou e voltou a negar. Por fim, ele admitiu a morte da pequena. Também indicou aos policiais a localização do corpo da criança abandonada em uma estrada rural na região do bairro Sonho Meu. Quando isso aconteceu, o local exato não foi divulgado à imprensa, para se evitar tumulto durante o trabalho de recuperação do corpo. A mãe de Tabata, Fernanda Crespilho, e seu padrasto William
conversaram com a imprensa logo que aconteceu a prisão provisória de Eduardo Silva e informaram que ele seria apenas um conhecido de vista da família e não alguém mais próximo da menina. Segundo ela, Eduardo frequentava um clube onde a família tinha trabalhado há 2 anos. Então, eles não tinham amizade, apesar de se conhecerem. Como não poderia ser diferente, a mãe, nas entrevistas, declarou que ainda pensava que vivia um sonho ruim, do qual poderia despertar e reencontrar a filha. Nas palavras dela, eu me sento ali na frente e fico esperando ela chegar, e isso é que tá doendo. Imagina você se sentar em uma porta esperando ela chegar e ela não chegar. De início, Eduardo declarou que outra pessoa teria cometido o crime, mas logo depois ele confessou que agiu sozinho e deu detalhes de como matou e enterrou Tabata. Ele declarou que estava bêbado na ocasião e que a criança foi uma vítima aleatória escolhida na rua por estar sozinha e vulnerável. Alegadamente, o Eduardo asfixiou a criança até a morte dentro do carro, amarrou o corpo com uma corda e fez uso de uma pá para cavar uma cova rasa e então enterrar o cadáver da pequena. Como vocês devem ter percebido, o assassino pulou no seu relato a parte em que agrediu fisicamente e abusou de Tabata. Convenientemente, para ele, é claro, o homem afirmou que não se lembrava exatamente dos detalhes, pois estava alcoolizado. Então, nem poderia explicar o porquê dos seus atos. Posteriormente, o laudo da necropsia foi divulgado, confirmando que a garota sofreu violência sexual antes de ser morta por estrangulamento. O delegado-chefe da Polícia Civil em Umuarama, Dr. Osnildo Carneiro Lemes, na época, comentou o avanço das investigações, informando que Eduardo Leonildo da Silva era efetivamente o autor do crime e que ele possuía antecedentes. Não temos todos os detalhes periciais, mas eles envolveram, além das imagens do veículo e da autópsia, a análise do veículo e testes de DNA. Pois bem, o Eduardo anteriormente já havia assassinado uma menina de 15 anos, sua ex-namorada, na cidade de Chopinzinho. Por esse primeiro crime, ele ficou conhecido como o maníaco do parque, pois, na época, ele trabalhava em um parque de diversões. Sentenciado, ele cumpriu a pena de 6 anos em regime semiaberto. Pois é, eu sei que a maioria de vocês já deve estar revoltada, né? Comentando que por isso que não gosta de casos criminais brasileiros, por causa dessas penas ridículas, realmente lamentáveis, indecentes, eu diria. Mas fica aí até o final, vamos refletir sobre mais uma vez. Seguindo, galera. Constava na ficha criminal do sujeito também outro estupro, realizado na cidade de Francisco Beltrão. O delegado, recapitulando esses casos, concluindo que, conforme a literatura policial, todo maníaco sexual volta a delinquir. Assim que Eduardo foi detido na delegacia da cidade, moradores iniciaram um protesto, ameaçando entrar e retirar à força o abusador e assassino confesso, com o objetivo de poupar o estado do trabalho, que a gente sabe que é lento e custoso, e julgá-lo e puni-lo por meios próprios. Ou seja, o populacho queria logo ir aos fatos. Como aconteceu com o Ronald Gomes Borges, lá no Amazonas, como vocês bem se lembram, caso relatado aqui recentemente. Enfim, as notícias falam de centenas de pessoas no entorno da 7ª Subdivisão Policial jogando pedras, pedaços de pau e ferro, quebrando as vidraças do prédio e ferindo pessoas que estavam lá dentro. Diversos veículos que estavam em frente à delegacia, incluindo carros da imprensa, foram incendiados e outros foram virados. Até mesmo o automóvel da família de Tabata, que estava estacionado na delegacia, foi depredado. Reforços foram solicitados às polícias militares das cidades próximas. Com essa confusão em curso, do lado de fora das paredes da cadeia pública de Umuarama, os 260 presos se rebelaram e tentaram uma fuga em massa, arrancando e destruindo as instalações elétricas e hidráulicas do local, também utilizando a cozinha.
A extensão dos danos foi tão grande que os primeiros laudos técnicos indicaram a necessidade de demolição do prédio. Os presos, após serem pacificados, foram transferidos da cadeia para a Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste, não muito longe dali. Pois bem, né? Por causa dessa tentativa de invasão e linchamento, outra história de Umuarama será em breve relembrada. Eduardo Leonildo da Silva ficou preso em Curitiba e participou do seu julgamento por videoconferência devido à pandemia. O júri popular aconteceu em 15 de outubro de 2020. Durou cerca de 9 horas e foi realizado em Cascavel. Ele foi condenado a 41 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime fechado, por homicídio qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. Conforme o Ministério Público do Paraná, ele continuará detido na capital do estado. Esta revolta popular que tentou fazer justiça à Tabata trouxe à memória os fatos de dezembro de 1986, quando 3 jovens marginais, Luiz Iremar, de 19 anos, Edivaldo Xavier de Almeida, de 20, e Aurico Reis, de 18 anos, raptaram um casal de namorados. Eles abusaram sexualmente da garota e mataram o rapaz, um fotógrafo localmente conhecido. Os 3 foram presos no dia 21 de dezembro, dia seguinte ao crime, e confessaram o crime. Então, na mesma noite, uma multidão se juntou em frente à delegacia, invadiu o local e matou os 3 a pauladas. Conta o registro de quase 40 anos atrás que os corpos foram amarrados nos para-choques de veículos e foram arrastados por vários quilômetros pela Avenida Paraná até a Praça Miguel Rosafa, onde foram encharcados com gasolina e incinerados. Claro que diligências policiais buscaram responsabilizar os autores do linchamento, contudo, ninguém respondeu pela autoria das mortes. Aqueles que foram identificados responderam somente por arrebatamento de presos e vilipêndio de cadáver. Bom, abduzidos, história contada, mini história, né? Cabe finalizar lembrando alguns detalhes do nosso Código Penal brasileiro, pra gente refletir, como eu tinha falado lá anteriormente. O artigo 213 prevê pena de 6 a 10 anos de reclusão para quem, por violência ou ameaça, obrigar o outro a ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso. Se a vítima tiver entre 14 e 18 anos de idade, a pena é aumentada, chegando até 12 anos de prisão. No caso de menores de 14 anos, os vulneráveis, o crime está previsto no artigo 217-A e determina a pena de 8 a 15 anos de prisão. Penas cumpridas com todos os benefícios previstos em lei, saidinhas, regime semiaberto e redução do tempo de detenção por bom comportamento. Assim é. No entanto, não custa relembrar quem tem o poder para rever essas penas indecentes, não é? Sabem quem é? O Congresso Nacional. Tá lá, pessoal, o poder legislativo. O poder emana do povo, como está esculpido na nossa Constituição, muito embora a gente não veja isso acontecer na prática, mas é assim que deve ser. Quanto mais passividade dos cidadãos, mais mordomia e omissão dos lá. É melhor não concluir essa rima sem concordância nominal, mas creio que vocês entenderam, não é? Fica aí a reflexão, espero que vocês tenham apreciado a apresentação do conteúdo de hoje. Deixe seu comentário e até o próximo episódio.